Queridos amigos, com grande alegria que mais uma vez nos reunimos para estudarmos a lição da Escola Sabatina, né? No nosso projeto Pão Diário Lês. Tem sido uma bênção, nos reunimos aqui toda semana e que hoje não seja diferente, que mais uma vez Deus fale conosco de uma maneira muito especial, que possamos ser iluminados pelo Espírito Santo, a fim de entendermos o que Deus tem para falar para cada um de nós. Curve a sua fronte, feche seus olhos e oremos a Deus. Bondoso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento que iremos estudar a Tua Palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine, a fim de compreendermos o que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Nossa lição de número 9 tem como título, ou subtítulo, Jacó, o enganador, né? Lembrando que na semana passada nós discutimos a respeito de Isaac, do casamento de Isaac, também do casamento de Abraão, né? Nessa lição de número 8, que tinha como título a promessa. E hoje nós vamos estar falando a respeito da conclusão, né, digamos assim, dessa promessa, ou seja, o nascimento de Isaac, que estudamos a semana passada, e agora do casamento de Isaac e dos frutos desse casamento, ok? Então, a lição tem como subtítulo aqui o nome do segundo filho de Isaac, né? No caso Jacó, que significa o enganador, né? Então essa é o nosso bate-papo aqui dessa semana que está se findando, né? Para o nosso pano de fundo, aqui, abra a tua Bíblia no livro do Gênesis. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também, no livro do Gênesis. O capítulo é o 27 e o versículo é o 36, Gênesis, o capítulo 27, o versículo 36, o nosso verso áureo, né? Para o nosso pano de fundo aqui, para o nosso bate-papo, e assim diz a santa e poderosa palavra de Deus, Gênesis 27 e o versículo 36, assim diz a Bíblia, né? Não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirando-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. E o final do versículo 36 diz: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? Né? Bom, Gênesis capítulo 27, o verso 36 aqui está retratando, né, a lamúria de Esaú, o primeiro filho de Isaac, pelo fato de Jacó ter seu irmão, ter o enganado, o usurpado a sua bênção, tirado o seu direito à primogenitura, e também a bênção, digamos que espiritual. Vamos argumentar a respeito dessa questão. Nesse verso em específico, queremos dizer aqui rapidinho, nós passamos para a próxima parte aqui, que são 2 coisas colocadas aqui. Ele diz que Jacó tirou-lhe a bênção da primogenitura, e agora tomou a bênção que era minha. Ou seja, mas a bênção da primogenitura, e parece, aliás, o direito à primogenitura, parece que tem outra bênção que ele está falando aqui. A gente vai argumentar a respeito dessas questões aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uns paralelos rápidos aqui com relação aos primeiros 2 irmãos que a Bíblia menciona, né? Quais são os primeiros 2 irmãos que a Bíblia menciona? A Bíblia menciona Abel e menciona Caim, né? Abel o mais velho e Caim o mais novo. Tem alguns paralelos interessantes aqui com relação a esses 4 irmãos, né? Caim e Abel, e agora Esaú e Jacó. Quais são esses paralelos aqui? O primeiro paralelo que a gente entende é que no caso de Caim, né, que quer dizer adquirido Senhor, né? Adquirido Senhor, no caso de Caim era um camarada agricultor, voltado para a terra, ele camarada gostava de cuidar das coisas do campo ali, né? E no caso do seu irmão Abel, já era um pastor de ovelhas, alguém que gostava de cuidar ali de animais, enfim, do trato com esses animais, de contemplar também a natureza, né? No caso, no caso Caim e Abel, né? No caso de Esaú e Jacó, vai mais ou menos a mesma linha, né? Esaú era um camarada caçador que desbravava matas, passava dias fora de casa, aquele camarada que gostava de fazer caças. Esse era, no caso, Esaú, né? No caso de Jacó, a semelhança de Abel, era um camarada mais pacato, um camarada mais tranquilo, mais voltado às coisas espirituais, era um pastor de ovelhas, né? Gostava também de cuidar dos animais e por aí em diante, né? Interessante
esses paralelos aí. Por que eu estou dizendo que esses paralelos são interessantes? Que tanto Caim como Esaú, eles eram pessoas carnais, né? E tanto Abel quanto Jacó eram pessoas espirituais, né? E interessante, um detalhe curioso também que nós comentávamos aqui, a questão de preferência, né? Caim era preferido por seus pais, né? Abel, cujo o significado do nome quer dizer esvanecer, né? Uma coisa meio pueril, né? Sem tanta importância, né? Não era tão preferido dos pais, né? No caso de Esaú e Jacó, Esaú era o caçador, o que desbravava mato, que trazia caças para casa, que fazia uma grande refeição para o seu pai Isaac, que ficava muito feliz com aquilo que recebia das mãos de Esaú, né? Esaú era o preferido do pai. Já do caso Jacó, que era mais pacato, mais tranquilo, mais sossegado, que gostava de ficar mais em casa, o camarada que não pensava tanto no presente, mas mais no futuro, esse era o mais preferido da mãe. Digamos assim, que esse era o filhinho da mamãe e o outro ali era o filhinho do papai, né? Se nós pensarmos em Gênesis, o capítulo 3, versículo 15, onde diz que a mulher daria à luz ao filho, e esse pisaria a cabeça da serpente, e esse seria o descendente da mulher, e a serpente também teria seus descendentes. Se nós pensarmos assim, nessa questão de que sempre haveria dois povos sobre a terra, aqueles que serviriam a Deus e aqueles que não serviriam a Deus, nós conseguimos também divisar, nós conseguimos também verificar isso aqui nos paralelos de Caim e Abel, e nos paralelos de Esaú com Jacó, tá certo? Digamos que Esaú, quanto Caim, representava ali os filhos do homem, não? Talvez a semente da serpente, né? E no caso, Jacó e Abel representavam ali os filhos de Deus, né? Aquelas pessoas voltadas para a adoração a Deus, né? Antes da gente entrar rapidinho aqui para a parte de domingo, essas considerações que eu gostaria de fazer com vocês a princípio. Essa lamúria aqui de Esaú, né, por ter perdido o direito à primogenitura, e também a bênção que ele disse que era dele, né? Tá certo? E essa questão dos paralelos que eu gostaria de tratar com vocês aqui também nessa parte de sábado. Já na parte de domingo, eu gostaria de colocar aqui, o subtítulo da lição diz Jacó e Esaú, né? Na parte de domingo, a lição vem colocando a respeito de Jacó e Esaú, e a gente entende logo no primeiro momento, se fazemos a leitura aqui, que era uma família toda errada, né? Podemos dizer assim, se fosse numa linguagem mais atual, né, que seria hoje uma família disfuncional. Está todo mundo errado, né? O pai estava errado, a esposa estava errada, ou seja, Isaac estava errado, Rebeca estava errado, Esaú estava errado, e Jacó estava errado, era uma família disfuncional. Embora Jacó recebe o nome de o enganador, nós entendemos aqui que todo mundo engana todo mundo. É terrível isso aqui, né? Mas aqui tem uma lição curiosa, né? Mesmo sendo uma família disfuncional, uma família desestruturada, onde as pessoas não se entendiam, Deus, através dessas pessoas, fariam que um dia o Redentor do mundo apareceria. Deus continuou trabalhando com essas pessoas, Deus continuou guiando, cercando de cuidado dessas pessoas, para que essas pessoas um dia tivessem o privilégio, né, o privilégio de serem os ancestrais do filho prometido de Jesus Cristo, né? Interessante isso aqui, que tem uma lição muito importante para nós. Eu não sei se eu estou falando para alguém que tem uma família desestruturada, disfuncional, onde o pai não se entende com o filho, onde o pai não se entende com a filha, onde a mãe não se entende com todo mundo, é uma situação difícil, problemas financeiros, cada um cuida da sua própria parte, não existe um tratamento em comum para os objetivos da família, cada um pensa apenas em si. E eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, essa história nos diz que, independente dessa família ser tão disfuncional, de repente, falando para alguém que tem uma família disfuncional, independente da sua família, de repente, ser assim, da minha família, de repente, ser assim, Deus continua nos cercando de cuidados. E um belo dia, se nós permitirmos, Deus vai transformar a nossa família de uma maneira fantástica. Também, esse é um primeiro recado que a gente pode dizer aqui da parte de sábado, e já passando para a parte de domingo. Mas na parte de domingo, gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí, no livro de Gênesis, o capítulo 25, você pode ler lá, Gênesis, o capítulo 25, e aqui está falando a respeito do nascimento dos dos filhos gêmeos aqui, né? Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, né? E eu quero ver aqui um versículo com vocês rapidinho, deixa eu ver aqui o versículo
o versículo 23. Versículo 23, capítulo 25 do livro de Gênesis. Abra a tua Bíblia lá. Capítulo 25 do livro de Gênesis e o versículo 23 ao versículo 26, e assim diz a santa palavra de Deus. Versículo 23. Duas nações há no teu ventre, dois povos nascerão de ti e se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que acharam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelos, por isso lhe chamou Esaú. Depois nasceu o irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque, de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Né? Isaque, de 60 anos, quando Rebeca os deu a luz, né? Deu filhos a Isaque. Interessante que a partir do versículo 25, que nós vemos a resposta de Deus à oração de Rebeca. E qual que era a oração? A Rebeca ficou grávida, e depois de 20 anos de casada, né, com a bênção do Senhor, a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida, e esses meninos estavam fazendo um grande alvoroço, digamos assim, no ventre de Rebeca, onde ela fala, olha, eu acho que eu preferia ter morrido do que ter essa gestação difícil. E Deus, no versículo 25, diz assim, olha, a questão é que dentro do seu ventre tem duas nações, né? Tem duas crianças, são gêmeos, e eles são opostos, e desses dois gêmeos haverá duas nações, e uma será mais forte que a outra, e tem um detalhe curioso, né? Detalhe curioso. Desses gêmeos, o mais velho será serviçal do mais novo, ou seja, o mais novo será servido pelo mais velho. Essa é uma profecia que o próprio Deus disse que aconteceria na vida de Jacó e na vida de Esaú. E eis que sai Esaú primeiro, todo revestido de pelo, e esse é o significado do nome, revestido de pelo, ou peludo, né? E depois, segurando o seu calcanhar, ali vem Isaque, né? E por isso, porque querer talvez passar à frente, lhe dá-se o nome de Isaque. Um detalhe curioso também, que Isaque, ao contrário de Esaú, era uma pessoa que tinha a pele toda lisa, né? Pele toda lisa, não tinha pelos em sua pele. Esse é um detalhe também curioso da gente comentar. Outro detalhe curioso da gente comentar é que Esaú não era aquele que considerava a questão da primogenitura, ou a primogenitura ser de fato uma bênção, né? Ele considerava a questão da bênção que seria dele, mas não do direito da primogenitura. A gente vai argumentar essa questão. Já Jacó considerava a bênção que seria a primogenitura. Jacó, mesmo tendo nascido em segundo, considerava como seria bacana se ele fosse, de repente, se ele tivesse o direito à primogenitura, enquanto Esaú não dava muita atenção nessas questões, né? Essa questão do direito à primogenitura, pensava-se uma pessoa espiritual, uma pessoa que guiaria os seus descendentes, que guiaria seu povo, e através da descendência desse que teria o direito à primogenitura, um dia nasceria o Redentor do mundo. E Esaú não estava muito preocupado com essas questões. A Bíblia diz, o Espírito de Profecia nos diz, que Esaú estava pensando muito nas questões temporais, nas questões dos prazeres momentâneos, caçador, que desbravava matas, que passava dias fora de casa, e no caso contrário de Jacó, que ficava em casa cuidando das suas ovelhinhas, dos seus animais, e ficava considerando essas questões do futuro, completamente diferentes as personalidades desses irmãos gêmeos, né? A semelhança de Caim e a semelhança de Abel, né? Mas independente do que diz, veja mais uma vez o que diz a Bíblia, capítulo 25, o verso 20, capítulo 25, e o verso, deixa eu ver aqui, deixa-me ver o verso 23, né, 25, 23, a Bíblia diz assim, né, independente da vontade de Deus, né, Isaque estava disposto a fazer algo contrário. Versículo 23 diz, né, um povo será mais forte que o outro, e o filho mais velho servirá o filho mais novo, né? Independente de Deus ter dado uma profecia que dizia que o filho mais velho serviria o filho mais novo, Isaque estava disposto, ou seja, seu pai estava disposto a fazer de Isaque o seu primogênito, aquele que regeria, que seria o líder espiritual dos seus descendentes, e isso não era o plano de Deus, né? E Rebeca, esposa de Isaque, fica sabendo
dos planos de Isaac, né? Difícil esconder alguma coisa da esposa, né? E não é interessante que façamos isso mesmo, né? E a esposa tem um jeito todo especial, né? De repente você está falando para alguém aqui que tem um jeito todo especial de descobrir os segredos do esposo, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa linha, não vamos entrar nessa seara. Mas a profecia diz que Rebeca fica sabendo dos planos de Isaac, né? E quais eram os planos de Isaac? Isaac já velhinho, com dificuldade de percepção, com dificuldade de enxergar, ele pede para que Esaú vá ao campo, consiga uma caça, traga para casa, faça ali uma refeição muito bacana para ele, para que ele possa o abençoar antes que ele morra, né? Mas Rebeca tem outros planos. No capítulo 25, verso 23, Deus disse que Esaú, e não Esaú seria o serviçal, que Esaú iria servir a Jacó, e não seria diferente. E quando Esaú, então, sai para fazer a caça, ela chama seu filho Jacó e explica toda a profecia de Deus. No primeiro momento, Jacó entende que não é interessante que eles sigam por esse caminho, mas a mãe insiste, persiste, até que Jacó consentiu no plano. E qual que era o plano? Colocou a roupa de Esaú, com o perfume de Esaú, uma roupa peluda ali, toda cheia de pelos ali, né? Preparou uma refeição, a mãe preparou uma refeição. E eles foram. No caso, Jacó foi, enquanto a mãe ficava ali escutando o que ia acontecer, Jacó foi até diante do seu pai, né? Pai, eis aqui seu filho Esaú, e trouxe aqui a refeição. Né? O pai acha que estranho, que foi tudo muito rápido, mas enfim, a refeição estava muito gostosa, estava bacana, e nos versículos anteriores ao capítulo 36 e o verso 36, capítulo 27, verso 36, nos versículos anteriores, diz que pensando que era Esaú, Isaac dá-lhe a bênção da primogenitura, Isaac dá-lhe dá o direito de primogenitura, a bênção da primogenitura, e também dá outra bênção, e explicando rapidinho essa questão das duas bênçãos, né? Para não ficar aqui sem explicação. Qual é essa questão dessas duas bênçãos, né? A bênção da primogenitura, como eu já comentei aqui, tinha a ver com as questões espirituais que Esaú não estava muito afim, não era muito a cara dele, digamos assim, né? Mas existia a outra bênção, o direito de administrar os bens do pai, que também era um direito do primogênito, né? Então, Esaú tinha a ideia de administrar as bênçãos do pai, a herança do pai, e não a questão das questões espirituais, estava muito preocupado com as questões espirituais. Então, não estava preocupado com as questões espirituais, que um belo dia, quando chegou do campo, com fome, foi até Jacó e disse, olha, por favor, me dá um pouco desse guisado que tu está preparando, dessa refeição que tu está preparando. E Jacó, então, viu a oportunidade de poder, de repente, conseguir a bênção da primogenitura e diz, olha, eu até te dou essa refeição, se você me vender o direito da primogenitura. Interessante que ele não fala de outra bênção, mas fala do direito da primogenitura. E Esaú realmente, não se importando com o que significava ter a bênção da primogenitura, Esaú, ele concede o pedido de Jacó, ou seja, ele aceita, né? E ele jura que a partir daquele momento que ele comeu aquela refeição, né? Ele não brigaria, digamos assim, né? Ele não iria atrás de ter o direito da primogenitura, né? Esaú é uma pessoa focada no presente, pensou as questões futuras pelos prazeres do presente. Aqui tem uma lição importante para a gente, né? Qual que é a lição importante para a gente, né? Tem muitas pessoas que aceitaram Jesus e Jesus ainda não voltou, Cristo está tratando de alguns assuntos, né? Antes de voltar a essa terra, né? E parece que a volta de Jesus está um tanto quanto demorada para algumas pessoas, e algumas pessoas acabam, então, sufocando essa visão do futuro, essa bênção do futuro pelos prazeres momentâneos, né? E, infelizmente, acontece bastante. Isso não é uma coisa diferente, isso não é uma coisa difícil de nós vermos, né? Acabam sufocando a bênção do futuro para aproveitar as oportunidades presentes, né? E a profecia diz que um dia Cristo virá, e quando Cristo virá, essas pessoas, infelizmente, se não tiverem tomado uma decisão de voltar para Deus antes, pensarão quando Cristo se aproximar, poxa, mas por que eu fiz isso? Agora eu perdi a bênção máxima de poder encontrar meu Deus e viver com ele para toda a eternidade. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Esaú, né? Quando Esaú chega e vai até o pai, depois de preparar a refeição e tal, isso para ele receber a bênção, o pai diz, olha, mas eu já te abençoei. Não me abençoou, eu acabei de chegar.
E o pai diz, olha, então Jacó veio aqui e fez isso, 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 isso. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Interessante que Raquel, desculpe, é interessante que Rebeca e Jacó pensam estar dando uma forcinha para Deus, né? Qual a forcinha? Deus falou que Jacó seria o primogênito, mas Isaac disse que não, que Esaú seria o primogênito. E em vez de aguardar no Senhor, em vez de aguardar as determinações do Senhor, porque ele disse que ia acontecer, ele faria acontecer. Em vez de aguardar no Senhor, eles tomaram essa decisão terrível, né? E por que decisão terrível? Porque a partir do momento que Esaú soube que Isaac tirou-lhe o direito da primogenitura e tirou a bênção de administrar os bens do pai, de ser o primeiro herdeiro dos seus pais, ele decide acabar com a vida de Jacó. Terrível coisa é antecipar ou dar uma forcinha para Deus, né? Pode ser que esteja falando para alguém que, de repente, esteja com a bênção de Deus preparada, já está tudo feito, já consegue ver isso na Bíblia, de repente a bênção do emprego, de repente a bênção do relacionamento, eu não sei, mas parece que a coisa não acontece e de repente querem tomar as rédeas as rédeas na sua mão, nas suas mãos e decidir fazer de acordo com a sua vontade, porque já pediu para Deus, então vai dar uma forcinha para Deus, né? E essa história nos diz que não é boa coisa fazermos isso, né? Por orientação de seus pais, parte de segunda-feira nos diz, né? Por orientação de seus pais, Jacó foge da presença de seu pai, da presença de sua mãe, da presença do seu irmão, e vai para as terras do seu tio Labão. Abra a tua Bíblia lá no capítulo 27 do livro do Gênesis, capítulo 27 do livro de Gênesis, vamos ver aqui, Gênesis 27, vamos ver alguns versículos, Gênesis 27, nós vamos ler alguns versículos, Gênesis 27, o versículo é o 43, e assim diz a santa e poderosa palavra de Deus, né? Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã, em Padã-Arã, né? Esse é o conselho que Rebeca, a orientação de Rebeca para Jacó, fuja, vá para a casa do seu tio em Harã, em Padã-Arã, e lá você fica, até que a ira do seu irmão se aplaque, até que a ira do seu irmão diminua, né? Porque Esaú estava decidido a matar Jacó. Que coisa simplesmente terrível, né? Que coisa simplesmente terrível. E a parte de segunda-feira diz a escada de Jacó, né? Ou a escada para Jacó, nós podemos dizer aqui, né? A lição também de segunda-feira fala a respeito de Babel e Betel, a gente vai considerar algumas coisas também nessa situação. Mas, enfim, a escada de Jacó. A profecia diz que Jacó, então, correu e andou quilômetros e quilômetros, passando por vilas e vilarejos, etc. e tal, com medo terrível, porque naquele lugar talvez alguém poderia conhecer seu irmão e já saber da fama, e talvez prendê-lo e entregá-lo para Esaú, ou talvez seu irmão tivesse vindo ao em causa, pudesse prendê-lo e levá-lo de volta, enfim, consumar a ideia de matá-lo. Enfim, Jacó estava terrivelmente destruído com o pecado que havia cometido, né? E pensando que estava longe do favor de Deus, pensando que Deus não conseguia alcançá-lo mais, que não teria mais chance para ele. E a profecia diz que chega num determinado local, capítulo 28, você pode abrir lá, no capítulo 28 do livro de Gênesis, capítulo 28 do livro de Gênesis, vamos ler aqui alguns versículos. Deixa eu ver, versículo 11, Gênesis 28, verso 11, diz assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. O versículo 12 diz: e em sonho eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O versículo 13 diz, né? Perto dela estava o Senhor, olha que coisa maravilhosa, perto dela estava o Senhor e lhe disse, o Senhor disse a Jacó: eu sou o Senhor Deus de Abraão, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que estás agora eu te darei, e também darei a tua descendência. E o versículo 15 diz assim: eis que estou contigo, Deus disse para Jacó, Deus que estava na escada, né? Deus disse a Jacó:
Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei enquanto não cumprir aquilo que eu tenho te dito. Né? Então Jacó, desesperado, foge e clama a Deus: Senhor, acho que não tem mais jeito para mim. Será que existe alguma possibilidade, algum jeito de mudar as coisas, algum jeito de eu ser abençoado por ti? E Deus então dá o único jeito que Jacó pode ser abençoado por Deus, o único jeito de recebermos as bênçãos de Deus de maneira certa. E qual é esse jeito? Né? É através de Jesus Cristo. Né? A escada, então, é mostrada para Jacó. Interessante que mostra um pouquinho, palidamente, o plano da salvação, o plano da redenção do ser humano. A escada, então, é mostrada para Jacó, e por essa escada anjos subiam e desciam, e o Senhor Jesus, o anjo de Deus, o Senhor Jesus está ali falando com Jacó. Ou seja, o único jeito de recebermos a bênção de Deus é através da intervenção do Senhor Jesus Cristo. Né? Deus havia dito, a lição fala Babel e Betel. Né? Em Babel, capítulo 8, versos 21 e 22 do livro do Gênesis, Deus falou para Jacó que nunca mais destruiria a terra, falou para Noé, né, desculpe, que nunca mais destruiria a terra pelas águas de um dilúvio, mas os descendentes de Noé resolveram fazer uma torre para que eles pudessem conseguir a salvação por eles mesmos, né? E nós sabemos o que aconteceu no capítulo 11 ali do livro do Gênesis, né? Houve a confusão das línguas, Deus destruiu aquela torre, certo? Eles pensaram conseguir a salvação pelos seus próprios méritos, não acreditando na palavra de Deus, né? E em Betel, que são aquelas pedras que Jacó coloca sobre o seu travesseiro, e depois, quando acorda, entende que aquele lugar ali é a porta dos céus, e ele coloca o nome daquele lugar de Betel, e em Betel Deus mostra para Jacó que o único jeito de conseguirmos as bênçãos de Deus é continuarmos crendo nele. Jacó e sua mãe, Rebeca, infelizmente, tomaram a decisão precipitada de querer conseguir a bênção da primogenitura, a despeito da palavra de Deus. Deus falou que daria um jeito, e eles quiseram dar um jeito por eles mesmos. E a situação de maldição estava instaurada diante de Isaac. Sua mãe chorando de um lado porque um filho está revoltado e outro filho está sumido, um pai está destruído, e Jacó está preso ali naquele deserto. Olha a tristeza, né? Olha que tristeza. Então, Deus mostra através da escada que o único meio de salvação, o único meio de Jacó ter uma segunda oportunidade é crendo, é esperando em Deus, né? E aqui tem uma lição muito importante para cada um de nós, né? Uma lição importante para cada um de nós, é verdade para toda a humanidade. A Bíblia diz que não existe outro nome dado entre os seres humanos pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser através do nome de Jesus Cristo. Né? Não existe aquele meio de salvação. O único meio de salvação é através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a escada que liga o ser humano na terra ao Deus dos céus. Jesus Cristo é a escada que nos leva à porta dos céus, que nos leva diante do Deus Todo-Poderoso. Na parte de terça-feira, nós vemos aqui o subtítulo O Enganador Enganado, e aqui é algo terrível, né? Acabamos de ler que Jacó recebe de Deus a orientação de que Deus seria com ele, que dali a terra, aquela terra que ele estava deitado ali, não somente a ele, mas aos seus descendentes, e agora com as forças renovadas, Jacó continua se dirigindo a Harã, né, para poder encontrar-se com seu tio Labão. Né? E Gênesis, abre a tua Bíblia lá, no livro de Gênesis, ou do Gênesis, o capítulo é o 29, vamos ler o verso 1 e o verso 2, assim diz a palavra de Deus. Né? Foi-se Jacó a caminho, e se foi a terra do povo do Oriente. Versículo 2. Olhou e eis um poço do campo de 3 rebanhos de ovelha. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha deitados junto a ele, porque o povo daquele local dava de beber aos rebanhos naquele lugar, e ali grande pedra tapava a boca do poço. Né? Bom, então é isso aí que a Bíblia está dizendo, né? Jacó se dirige, se depara com o poço, ele tem os rebanhos, ele vê os rebanhos ali, e vê que uma pedra, então, está tapando a boca do poço. Né? Vamos resumir aqui, porque a ideia é um tanto quanto extensa. Continue lendo, continue praticando a leitura aí. No versículo 10, a Bíblia diz assim: tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu-lhe de beber aos rebanhos do seu tio. Né? Verso 11 diz: feito isso, Jacó beijou a Raquel,
e erguendo a voz chorou, e acredito que contou-lhe ali todas as suas peregrinações, todas as suas desventuras, e no versículo 12 a Bíblia diz, então contou Jacó a Raquel, que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca, ela correu e comunicou ao seu pai, e o versículo 13 diz, tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-lhe, beijou e o levou para casa, e contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem, né? A profecia diz, a Bíblia diz, que a partir de então, Jacó ficou com Labão ali um mês, né? E depois de um mês, talvez ele dá a entender para Labão, olha, assim que eu vi a tua filha Rebeca, a sua filha Raquel, eu fiquei tremendamente enamorado, e eu gostaria de casar com ela. E talvez Labão disse, olha, mas você não tem onde cair morto, tudo bem que tu tem herança lá do outro lado, mas você não tem onde cair morto. Então, seguindo uma tradição, seguindo a cultura da época, né, eu acredito que Labão propõe a Jacó, né, porque já havia visto, depois de um mês de trabalho, que o menino era esforçado, né? Então, Labão propõe a Jacó, né, trabalha para mim 7 anos, para que então eu possa dar-te a mão da minha filha Rebeca. E a Bíblia diz que esses 7 anos aqui mais pareciam 7 dias, ou 7 horas, né? Os apaixonados sabem do que eu estou dizendo, né? Passou-se muito rápido, quase que Jacó não viu o tempo passar 7 horas aqui, né? Aliás, 7 anos aqui, né? Lição de terça-feira diz, então, que o enganador foi enganado, né? E eu achei interessante essa questão do enganador ser enganado, porque eu pensei algumas questões aqui para colocar para vocês. Uma questão é que existe um pensamento secular que diz assim, se você usa as mesmas armas do inimigo contra ele, ele fica sem ação, ele não consegue reagir. Ele está preparado para atacar, mas ele não está preparado para ser atacado com as suas próprias armas, né? Então, se você usa as armas do inimigo contra ele, ele não sabe como reagir, né? Esse é um pensamento secular. Mas um outro pensamento que eu gostaria de considerar com vocês está no livro de Gálatas, abra a tua Bíblia lá, no livro de Gálatas, o capítulo 6. Gálatas, Novo Testamento, ok? Gálatas, Novo Testamento, capítulo 6, e o versículo 7, vamos ver o que diz a palavra de Deus, algo tremendo aqui. Gálatas, o capítulo 6, e o versículo 7, assim diz a santa palavra de Deus. Versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Esse é um versículo muito profundo, né? Interessante esse versículo 7 aqui de Gálatas 6, né? Deus fala assim, olha, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher, né? E algumas outras versões dizem assim que o próprio Deus não permite que zombem dele. Ele não permite que zombem dele. Deus não precisa de advogado. Deus não permite que alguém zombe dele. Um dia, no tempo dele, ele vai fazer com que aqueles que zombem dele colham exatamente os frutos da sua zombaria. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jacó aqui, na lição de terça-feira, o enganador foi enganado, né? E Jacó aqui, ele acaba colhendo os frutos do seu engano contra Esaú lá atrás, né? A profecia diz que passados 7 anos, Jacó todo feliz, agora eu vou casar com a minha rainha Raquel, né? Labão, seu sogro, faz uma tremenda festa, vai ser uma coisa maravilhosa. Talvez Rebeca já estava ali, talvez Raquel já estava ali com as suas grinaldas e tal, com aquelas roupas todas preparadas, todas bonitas, que as noivas sabem que eu estou falando, ok? Mas a festa se dá e Jacó é embebedado, toma todas, como comumente a gente costuma dizer, né? E ele então vai ser depositado na sua tenda, né? E já havia um estratagema, já havia uma estratégia sido combinada entre Lia, que era a irmã mais velha, a irmã mais velha de Raquel, a filha mais velha de Labão, e Lia então é conduzida, ela se dirige ali para os aposentos, né, para a tenda de Jacó. E bêbado, não estou dizendo que ele é desculpável por causa disso, mas bêbado ele tem ali relações sexuais com Lia, e quando acorda ele fica mortalmente decepcionado, né? Mortalmente triste por aquilo que havia sido feito pelo seu sogro Labão, e pergunta, olha, Labão, como é que tu faz uma coisa dessa comigo?
E eu fico pensando na mente, que talvez na mente de Jacó, depois de alguns tempinhos, ele pensa, mas como é que eu fiz isso com meu irmão? Meu irmão ficou terrivelmente decepcionado, assim como eu estou terrivelmente decepcionado com meu sogro, né? Se eu pudesse, talvez eu faria alguma coisa com meu sogro. Se meu irmão tivesse tido tempo, ele teria acabado com a minha vida, né? Que decepção, né? Mas Jacó, então, ouve de Labão algumas considerações e diz, olha, tudo bem, aqui na nossa, não é da nossa cultura, não existe essa questão de casar a filha mais nova antes da filha mais velha, então tu vai permanecer, sim, casado com Lia. Mas, assim, você pode trabalhar mais 7 anos para mim, você pode trabalhar mais 7 anos para mim e também casar-se com Raquel. Talvez Jacó argumenta dizendo, olha, mas Deus estabeleceu a monogamia, né, o casamento apenas entre um homem e uma mulher, não posso casar com 2 mulheres. Mas Labão diz, olha, não tem outro jeito, ou você faz dessa forma, ou você não fica com a sua amada Raquel. E Jacó, então, aceita. E trabalha mais 7 anos ali, pelo amor de Raquel, né? Na parte de quarta-feira, a lição diz o seguinte, né, o subtítulo, a bênção da família, né? E diz assim, os últimos 7 anos de exílio foram um fardo, mas foram frutíferos, né? Jacó se tornou pai de 11 dos 12 filhos que se tornariam os ancestrais do povo de Deus, né? Que se tornariam os ancestrais de Jesus Cristo, né? Foi difícil, foi 7 anos muito fardo, mas foram frutíferos. Jacó teve seu filho, mas é uma coisa, teve seus filhos, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui quando eu li essa questão de bênção da família, pensando, mas que bênção de família foi essa? Porque, na verdade, foi um horror, né? Na verdade, foi terrível, mas Deus ele é especialista em transformar maldição em bênção. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou explicar de maneira rápida. Eu não vou fazer leitura aqui, porque é tanto quanto extenso, mas você pode ler aí Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 31, até Gênesis 30 ao versículo 22. Por favor, faça essa leitura. Por que eu estou dizendo que talvez não tenha sido uma bênção? Se tornou uma bênção, mas porque no primeiro momento não teria sido uma bênção, né? Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz que então Jacó ele casou-se com Lia e posteriormente, depois de 7 anos, casou-se também com a sua amada Raquel, né? E Lia lhe deu filhos e sua irmã Raquel era estéril, não podia ter filhos, né? E Lia tem um filho, outro filho e tem outro filho. E ela sabe que Jacó é apaixonado por Raquel, e Jacó dá mais atenção a Raquel do que a ela, e cada filho que ela vai tendo, ela vai provocando a ira da irmã. Ela tem um primeiro filho e diz, olha, o Senhor me ouviu. E eu sou muito agradecida porque o Senhor me ouviu. E isso era uma indireta para a irmã, porque o Senhor me ouviu, mas o Senhor não ouviu você, né? Ela tem o segundo filho e diz, olha, eu louvo o Senhor porque o Senhor me deu um filho. Eu posso louvar o Senhor porque ele deu um filho, mas você não pode louvar o Senhor, porque ele não te deu um filho, né? Olha, o Senhor tem me visto, por isso ele me deu um terceiro filho, mas Deus não viu você. Isso é uma coisa terrível, machuca o coração de Raquel, né? Machuca terrivelmente, machuca também o coração de Isaac, né? Aliás, o coração de Jacó. Como é que isso poderia ser uma bênção aí, né? Lia dá 6 filhos para Jacó, né? E também dá serva para Jacó, uma serva chamada Zilpa, que dá 2 filhos a Jacó, né? Não vou falar todos os nomes aí, porque você vai ler na Bíblia, né? Mas pela graça de Deus, Raquel também recebe a bênção de ser mãe, né? E Raquel, então, recebe o primeiro filho chamado José. E depois que ela recebe o primeiro filho chamado José, ela entende que Deus tirou dela a vergonha, e isso era uma resposta também para a irmã dela, olha, Deus não me ouviu, Deus não me viu, não posso louvar a Deus? Deus tirou a minha vergonha. Agora ele olha para mim. Né? Que coisa terrível. A coisa era tão terrível que as mulheres disputavam a atenção do marido, né? Negociavam os dias que passariam, ou as noites que passariam com o marido, né? Davam servas para que pudesse ter as afeições do marido. Né? Essas provocações realmente encheram a vida de Jacó de tristeza. Né? Mas Deus transformou a maldição em bênção, parte de quarta-feira, a bênção na família. Por quê? Porque desses filhos, interessante que dos filhos de um dos filhos de Lia, o filho chamado Judá, que é o 4º filho de Lia, né? Lia tem 6 filhos, o 4º filho
de Lia, chamado Judá, da tribo de Judá, aliás, do filho de Jacó com Lia, chamado Judá, viria então o Redentor do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Que coisa simplesmente maravilhosa, né? Deus transforma maldições em bênçãos. Quero te dizer mais uma vez, em nome de Jesus, pode ser que esteja falando para uma família, já falei anteriormente, mas vou repetir aqui, uma família toda desajustada, onde existe desarmonia, onde existem conflitos, mas existe o Deus dos céus que ele está vendo todas essas coisas. E ele pode te cercar, certamente ele pode te cercar de bênçãos, ele pode fazer que dessa maldição resulte uma grande bênção. Confie no Senhor, confie na força do seu poder. Parte de quinta-feira, para nós chegarmos aqui à parte final, após o nascimento do filho da sua amada Raquel, chamado José, Jacó toma a decisão de poder voltar para casa, e não existe nada melhor do que estar na nossa casa, né? Por mais que seu sogro Labão fosse um grande amigo, um grande parceiro, Jacó sentia muita saudade de voltar para casa. E a lição diz que ele teria voltado para casa muito antes, não fosse o medo de encontrar-se mais uma vez com seu irmão, né? Encontrar-se mais uma vez com seu irmão. Será que estou falando para alguém que deixou alguns fios desencapados para trás e correu porque era difícil resolver essas questões desses fios desencapados que poderia dar um curto? Será que estou falando para alguém nessa situação? E que durante o trajeto que correu no deserto dessa vida se encontrou com Deus, porque foi no deserto da vida que Jacó se encontrou com Deus Todo-Poderoso, que disse que não o abandonaria? Será que eu estou falando para alguém nessa situação? Se eu estou falando para alguém nessa situação que correu, deixou alguns fios desencapados para trás e foi para o deserto dessa vida, foi para a mundão, se afastou de Deus, você não está distante dele, de maneira que ele pode te alcançar, assim como ele pôde e alcançou a pessoa de Jacó, e assim como ele alcançou a pessoa de Jacó e disse que estaria com ele alcançou você também, ele está com você também, e esse é o motivo por que você sentou aí para bater esse papo conosco a respeito da lição da Escola Sabatina. E no capítulo 31 do livro de Gênesis, abra a tua Bíblia lá no capítulo 31 do livro de Gênesis, nós vamos ler aqui 2 versículos, Gênesis 31 e o versículo 3, né? Gênesis 31, versículo 3, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a terra da tua parentela, e eu serei contigo. Interessante, né? Jacó, ele entende que é hora de voltar, mas como encontrar-se com meu pai? Como encarar esses fios desencapados que eu deixei para trás? Né? Como encarar Esaú? No versículo 3 diz, ele ora a Deus, né? No versículo 3, Deus responde a oração dizendo, olha, volta para a tua terra, volta para a tua parentela, e eu serei contigo. Não existe nada que substitua a nossa própria casa. É possível que eu esteja dizendo para alguém que, infelizmente, por essas coisas da vida, acabou se ausentando, se afastando do Senhor. E que no deserto dessa vida aí, encontrou-se com Deus, e Deus falou profundamente no seu coração, e você sente pelo Espírito Santo a vontade de retornar para casa. E Deus falando para você, olha, eu te digo, volta para casa, volta à tua parentela, e eu serei contigo. Mas como encarar todas as coisas que eu deixei para trás, os meus irmãos, os meus amigos de igreja, que infelizmente se decepcionaram porque se afastou, porque eu me afastei? Deus está dizendo, isso não é um problema seu, deixa que isso eu resolvo. Eu vou te dar forças para isso, eu serei contigo, volta para casa. Porque você nunca foi feliz aí fora de casa, né? Você nunca foi feliz longe de casa, longe da igreja. Então, volta para casa e eu serei contigo. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. E ainda do capítulo 31, no versículo 13, Deus continua afirmando aqui, né? Deus continua o versículo 13. Eu sou Deus, o Deus de Betel, né? O Deus que te apareceu no deserto. Encontrei com você no deserto, encontrei com você aonde você estava, onde ungiste aquela coluna por travesseiro, onde me fizeste um voto. Eu sou um Deus que te encontrou no deserto dessa vida, onde você estava. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para casa, e volta para a igreja, porque é lá o seu lugar. Esse é o recado de Deus para você hoje. Você sente isso no seu coração, não tenho dúvida disso. Essas questões vêm de Deus, e você sente isso no coração. E a profecia diz que depois de argumentar bastante com Labão, depois de argumentar bastante com Labão e com suas esposas, Jacó toma a decisão, então, de voltar para casa. Partiu Jacó, né? Até eu acho que um termo
um termo da moda, que interessante, né? Partiu, né? Então, Jacó partiu para casa, né? Deixa eu ver se eu considero algumas questões mais aqui. Poderíamos considerar algumas questões mais, mas pode ficar um tanto quanto maçante. Eu quero concluir aqui, né? Não sem antes dizer para você que no Isaías capítulo 41, e o versículo do 8 a 13, do 8, aliás, ao 10, Deus tem uma mensagem toda importante para você. Eu não vou ler lá, mas eu quero deixar para você fazer essa leitura. Isaías, o capítulo 41, do versículo 8 ao versículo 10. Deus está dando essa mensagem para você, Ele está dizendo para você voltar para casa, que Ele tem grandes planos na sua vida, Ele não esqueceu de você, não. Você é servo dEle, e Ele não desistiu e não se esqueceu de você. Espero de alguma forma ter contribuído aí para o seu conhecimento bíblico. Estudamos então hoje a lição de número 9, a respeito de Jacó, o enganador, e na lição da semana que vem, nós vamos estar estudando aqui, em sequência, essa volta de Jacó aqui, porque Jacó partiu quinta-feira disso, e ele voltou, só que ele teria que encarar os seus demônios, né? Como é que foi essa volta de Jacó? Nós vamos estar estudando então a partir da semana que vem, na lição de número 10, que diz: Jacó se torna Israel. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe para esse dia, para a lição da próxima semana e para esse dia, né? Curva a sua fronte, feche seus olhos, pensemos em Deus e oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui discutindo a tua palavra. Abençoe todos nós que participamos desse banquete espiritual, que na lição da semana que vem possamos mais uma vez juntos entendemos o que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Nós entendemos que a semelhança de Jacó, a semelhança de Isaac, a semelhança de Abraão, nós caímos, nós fazemos coisas erradas, tomamos decisões precipitadas, mas, por favor, a Deus, continue insistindo conosco, continue desamparando, continue nos moldando, e um dia, por favor, salva-nos para o teu reino. Nos prepare para o teu dia, querido Deus. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus te abençoe, e até a próxima transmissão. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo ali tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia
dali, sem a sua bênção na mão. E de tanto ele insistir, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela